Então a gente começa já na prática entendendo o que é o Laravel. O que é o Laravel e o que dá para fazer com ele principalmente. O Laravel nada mais é do que um framework. E o que é um framework? Poderia ter várias definições do que é framework, mas basicamente é uma estrutura de código pronto, uma estrutura de código em PHP, e você pode trabalhar em cima dela, essa estrutura. Então, essa estrutura já vem com segurança, já vem com vários recursos prontos, como, por exemplo, autenticação, o envio de e-mails, coisas que, se você fosse implementar, demoraria muito tempo, e com o framework ele já te entrega tudo isso de graça e, logicamente, você ganha em produtividade. Ponto interessante também é que, como já é uma estrutura que tem muitas pessoas por trás desenvolvendo isso, se eventualmente tem algum bug, e sempre tem muitas pessoas também para corrigir esses bugs. Então você ganha nisso também. Então tem vários benefícios de utilizar um framework. Talvez a desvantagem de utilizar um framework, embora ninguém perguntou, é que muitas vezes você utiliza um framework e não entende o que acontece por baixo dos panos, ou seja, não entende como funciona um ecossistema, não entende como estruturar uma aplicação independente de um framework. Então você acaba no fim se tornando um desenvolvedor de frameworks. Tem esse ponto negativo, mas é um defeito do dev, das pessoas que utilizam, e não do framework. O framework por si só, ele só tem benefícios, então você só tem a ganhar com o framework. E no caso do Laravel, não é diferente. Não é à toa que ele é o framework PHP mais popular que existe e talvez um dos mais populares do mundo, independente de linguagem. Enfim, então o Laravel hoje é, sem dúvidas, o maior ecossistema de frameworks do mundo, porque além do framework, ele te entrega uma série de ferramentas. Se olhar aqui no próprio menu da documentação, temos aqui, ó, várias ferramentas que o Laravel te entrega, uma melhor do que a outra. Então tem ferramentas para pagamento, tem ferramentas para deploy, para testes, dashboards, autenticação, para controle de filas, de eventos, enfim, tem tudo, tudo o que você precisa para desenvolver. A maioria dessas ferramentas são gratuitas, obviamente tem uma ou outra, por exemplo, ferramenta de deploy, eles cobram um valor à parte, mas é específico da ferramenta, da solução, mas no geral o Laravel ele é gratuito. O Laravel, o framework, é gratuito. E boa parte das suas ferramentas, por exemplo, o Octane, que é muito bom para desempenho, inclusive na Academy tem um curso sobre isso, fica aqui o jabá, é, são ferramentas gratuitas que você pode simplesmente utilizar. Então você só tem a ganhar. Então tem muita gente muito boa por trás desse framework, criando essas soluções incríveis, e nosso trabalho é simplesmente usufruir o máximo disso. Falando um pouquinho mais do Laravel, especificamente da versão 10, a documentação do Laravel ela é incrível. Desde a versão ali 5 do Laravel, a documentação do Laravel para mim hoje ela não se compara. Eu utilizo vários outros frameworks de outras linguagens, tem alguns que eu gosto bastante, mas em relação à documentação, na minha opinião, a do Laravel ela deixa as outras bem para trás. Porque a qualidade, a forma como ela foi estruturada, os exemplos que ela te dá, é realmente de outro nível. Então, assim, o que que você precisa para aprender Laravel? Você faz esse curso, entende a dinâmica dele, e tudo mais que você precisa tem muito bem documentado aqui. Hoje tem apenas a documentação em português, ou em inglês, não tem versão em português, mas como é uma documentação muito grande, porque é um framework muito robusto, difícil ter uma documentação em português para conseguir traduzir tudo isso, é muita coisa. E como é um framework que está sempre recebendo atualizações, novas features, então trabalhar com essa tradução seria algo bem difícil. Por conta disso, não tem, não que eu saiba. Se tiver um dia, muito bom para quem ainda não domina inglês. Mas mesmo que você não domine o inglês 100%, você pode simplesmente olhar aqui a documentação, ver o que, que vai utilizar de recurso, e você consegue, numa boa, só pelos exemplos, entender a dinâmica. Então, por exemplo, quer trabalhar aqui com um sistema de template Blade. Quando a gente trabalha com MVC, você vai renderizar views. Então, veja que tem tudo muito bem documentado com diversos exemplos. Então, tem vários exemplos como que você utiliza. Então, é muito incrível, é muito simples, é muito fácil. E o que que dá para fazer com Laravel? Então, você pode criar uma aplicação que é um full stack, que vai desde ter sua lógica até a renderização das views. Você pode trabalhar com APIs, que é assim que a maioria dos meus projetos eu trabalho. Eu crio minhas APIs REST e depois utilizo o Vue.js para consumir essas APIs, para fazer meu front-end ali. É uma maneira muito comum, porque quando você trabalha com API em Laravel, que o Laravel ele te dá um mecanismo todo pronto para trabalhar com APIs, você tem vários mimos. Digo mimos no sentido de ter, por exemplo, quando a gente desenvolve uma aplicação, um API REST, normalmente a gente nem se preocupa com a quantidade de requisições que bate no endpoint dessa API. E o Laravel já te entrega isso de graça. Então ele verifica, ó, o mesmo IP, bateu no meu endpoint em menos de 60 segundos, mais de 100 vezes.
Então ele vai lá e dá um bloco neste IP, automático. Então veja, talvez nem seria uma responsabilidade nesse ponto, nesse modelo inicial da aplicação, do framework, mas ele já te entrega isso de graça. Sem contar outros mimos que ele te dá também. Então criar APIs no Laravel é realmente muito fácil, muito bom mesmo. Trabalhar com views também é legal. E especialmente para quem é mais dev back-end, o Laravel te entrega muita coisa. E para front-end também, porque você utiliza aqui o Vite, ele já te dá todo um esquema para você fazer compilação dos seus assets, para você compilar arquivo JS, CSS, etc. Então ele atende os dois mundos, tanto o mundo do front-end quanto do back-end. Por isso, sim, o Laravel é um framework full stack. Então você pode sim falar que ele é um framework full stack, porque ele entrega tudo. E a documentação está aqui para que você utilize ela à medida que for aprendendo as coisas. E realmente vale muito a pena dar uma olhada aqui, porque você vai aprender muita coisa legal, mesmo que você já tenha experiência com outros frameworks. Você vai se surpreender aqui com tudo que o Laravel consegue te entregar. Então fica aqui meu convite para você ver aqui a documentação e usufruir um pouquinho aqui do mundo do Laravel. E tem muita coisa legal. Vai por mim.